A manhã ainda mal tinha começado, quando o barulho conhecido ecoou pela rua de terra batida da Vila do Cedro. O rangido duro de uma carroça velha, puxada por uma égua que já não tinha forças nem para manter o passo no ritmo certo. As pessoas da vila se acostumaram tanto com aquele som que, para muitos, já fazia parte da rotina, como o canto do galo ou o apito do trem distante. Mas naquele dia, quem prestasse atenção veria que havia algo errado. Muito errado. Sofia mancava. Cada passada era um esforço, um pedido silencioso de ajuda. O couro da canga roçava nas feridas abertas do peito, fazendo-a estremecer. Seus olhos fundos, antes vivos, agora revelavam o cansaço de quem já carregava mais peso na vida do que nas costas. Ela era uma égua bonita, de porte elegante, mas o sofrimento tinha apagado quase tudo o que ela um dia foi. Ao lado dela, como se fosse sua sombra, corria uma cadelinha pequena, de pelo caramelo e orelhas caídas, chamada Amy. Alguns moradores juravam que nunca tinham visto um animal tão fiel. A cachorrinha acompanhava Sofia todos os dias. Sol, chuva, calor ou frio, como se estivesse ligada à égua por um fio invisível. Quando a carroça parava, Amy deitava ao lado da pata dianteira de Sofia. Quando Sofia tropeçava, era Amy quem latia desesperada, como se pudesse segurar o mundo com aqueles latidos. E naquele dia, ela latia mais do que o normal. Coitada dessa égua! Murmurou Dona Malvina, a vizinha do portão azul, levando a mão ao peito. Assim ela não dura muito. O carroceiro puxou a rédea com impaciência. Anda, Sofia, não tenho o dia todo. Amy rosnou fraco, quase num sussurro indignado, e correu para o lado da cabeça da égua, como se tentasse protegê-la. Mas o homem apenas espantou a cachorrinha com a mão, irritado com a cena. Ninguém ali sabia ao certo como Sofia tinha chegado àquela condição. Uns diziam que ela tinha sido comprada barata num leilão de animais descartados. Outros acreditavam que ela tinha sido encontrada solta na beira da estrada. Havia até boatos de que Sofia, anos atrás, tinha sido de um aras famoso. Mas só boatos. A verdade era que, para quem a via agora, era difícil imaginar que aquela égua um dia poderia ter sido forte, rápida ou livre. E naquele dia, o inevitável aconteceu. A carroça pegou um trecho íngreme e esburacado. Sofia tentou subir, trincou os dentes de dor, escorregou, tentou outra vez e caiu. Não foi um tombo comum. Suas patas dianteiras cederam, a carroça puxou seu peso para trás e ela caiu de lado, batendo o corpo contra o chão seco. Um som abafado, pesado. Amy correu até ela desesperada, latindo tão alto que as janelas das casas se abriram. O carroceiro xingou alto. Levanta, Sofia! Levanta logo! Mas ela não conseguia. A respiração era curta. Seu peito subia e descia rápido demais. A perna traseira tremia como folha no vento. O suor escorria, trazendo com ele o cheiro amargo do medo. E Amy encostou o corpo minúsculo na cabeça da égua, lambeu seu rosto, choramingou. Era como se estivesse dizendo, eu tô aqui, não desiste agora. Moradores começaram a se aproximar. Alguns filmavam, outros murmuravam indignações, mas ninguém ousava se aproximar demais. Ninguém, até uma caminhonete branca parar ao lado da cena. Dela desceu uma mulher de colete azul com o símbolo bordado, equipe de resgate equino, projeto Cavalo Livre. Seu olhar endureceu no mesmo segundo. O que aconteceu aqui? O carroceiro tentou justificar-se com desdém. Essa égua é fraca, vive caindo, só dá trabalho. A mulher se ajoelhou ao lado de Sofia, tocou sua pele suada, examinou as feridas, olhou a respiração. Depois se virou para ele. Ela não está fraca, ela está machucada, exaurida e negligenciada. Amy latiu como se concordasse. A moça ergueu o rádio. Central, é grave. Precisamos de transporte imediato. Repito, transporte imediato. E vamos levar também a cadelinha. Elas claramente são um par. Mais pessoas se reuniram.
Murros se fecharam. Alguém gritou: "Isso aí é maus tratos! Vocês têm que tirar ela daqui!" E naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, Sofia tentou levantar a cabeça, não para obedecer, mas como se pressentisse que, finalmente, alguém estava lutando por ela. Amy se apertou ainda mais contra o pescoço da égua, como se dissesse: "Eu sabia." A ajuda ia chegar. O carroceiro bufou, irritado. "Eu não dei permissão para levarem meu animal." A mulher do resgate virou-se devagar, com aquele tipo de olhar que cala qualquer bravata. "Quem decide isso não é o Senhor, é a lei." E assim começava o salvamento que mudaria para sempre a vida de Sofia e de Amy. Quando a equipe do resgate equino confirmou pelo rádio que o transporte estava a caminho, a tensão aumentou na rua inteira. O carroceiro, percebendo que não tinha mais controle da situação, recuou alguns passos, mas não desistiu da postura arrogante. "Vocês não vão levar nada sem documento. Esse bicho é meu." A mulher do resgate, chamada Daniela, ergueu o olhar com uma calma que assustava mais que qualquer grito. "Senhor, a lei é muito clara. Em situação de maus tratos evidentes, o animal pode e deve ser retirado imediatamente." E aqui, ela apontou para Sofia caída no chão, respirando com dificuldade. Não há dúvida nenhuma. Amy latiu, feroz, colocando-se entre Daniela e a égua, como se temesse que até mesmo a equipe de resgate pudesse machucá-la. Daniela sorriu com ternura. "Calma, pequena. Nós estamos aqui por vocês." A cadelinha, desconfiada, mas exausta, aproximou-se devagar e encostou seu focinho na mão da mulher. Daniela a acariciou com cuidado. "Pobrezinha, ela também está debilitada." O barulho da sirene foi ouvido antes mesmo da caminhonete virar a esquina. Não era a polícia, era o caminhão adaptado da ONG, com plataforma hidráulica, esteiras acolchoadas e compartimento especial para animais de grande porte. Um equipamento raro, caro, que só aparecia em situações graves. E todos na vila sabiam, se aquele caminhão chegou, era porque a coisa era séria. Os moradores se aproximaram mais. Havia silêncio, indignação, compaixão e também culpa. Porque muitos ali tinham visto Sofia definhar por semanas e não tinham feito nada além de murmurar pela janela. 2 pessoas da equipe desceram do caminhão. Um veterinário de meia idade, Dr. Hugo, e um rapaz forte chamado Mauro. Eles vieram com caixas de primeiros socorros e equipamentos de contenção. Doutor, Hugo se ajoelhou ao lado de Sofia, examinando-a com rapidez. Desidratação severa, feridas abertas por fricção, provável anemia, possível infecção. Se tentarem forçá-la, ela entra em colapso. As pessoas ao redor engoliram seco. O carroceiro deu um passo à frente, irritado. "Vocês estão exagerando. É só botar ela de pé que ela anda." O veterinário virou o rosto devagar em direção ao homem. O olhar que ele lançou não deixava margem para contestação. "Se o senhor encostar nela agora, eu chamo a polícia. E posso garantir que maus tratos com agravante da cadeia." O homem engoliu as palavras. Luzia, que sempre escapava do olhar dos mais arrogantes, aproximou-se e segurou o braço de Daniela. "Ela tá muito ruim. Ela aguenta transporte?" Daniela respirou fundo. "Vai ser arriscado, mas não tem escolha. Se ficar aqui, ela não passa da noite." Amy começou a lamber o rosto de Sofia, desesperada. Daniela se ajoelhou e fez carinho na cabeça da cadelinha. "Calma, Amy. Nós vamos cuidar dela. Você vem junto, tá?" A cachorrinha pareceu entender cada palavra. A operação de levante começou. Mauro e mais 2 voluntários posicionaram a lona reforçada por baixo do corpo de Sofia. Foi preciso muito cuidado, muita delicadeza e a paciência de quem já viu animais quebrados, mas também renascidos. "Vamos na minha contagem", disse Dr. Hugo. 1, 2, 3. A égua gemeu baixinho enquanto seu corpo era erguido poucos centímetros do chão. Amy correu ao lado, como se quisesse ajudar. A multidão segurou a respiração.
Quando conseguiram colocar Sofia sobre a plataforma acolchoada do caminhão, os moradores explodiram em aplausos. Não de festa, mas de alívio. Era como ver alguém escapar da beira do precipício. Amy tentou subir pulando, mas a traseira era alta demais. Mauro se abaixou e a pegou nos braços, colocando-a dentro do compartimento. Aqui dentro você fica com ela, pequenina. Daniela subiu logo atrás. Antes de fechar a porta, ela olhou para a multidão. Obrigada a todos que ajudaram chamando a ONG. Se a comunidade se cala, a crueldade vence. O carroceiro tentou protestar uma última vez. Eu vou denunciar vocês. Vou exigir meu animal de volta. Daniela respondeu sem levantar a voz. Faça isso. A justiça virá. Para o lado certo. As portas se fecharam. O caminhão partiu devagar, levando Sofia deitada, amparada, pela primeira vez sem dor, empurrada pelos gritos de alguém. E levando Amy, deitada bem colada ao pescoço da amiga, recusando-se a abandoná-la. Luzia, com lágrimas nos olhos, sussurrou para si mesma: agora vai, Sofia, agora você vai viver. E ninguém na Vila do Cedro imaginava que aquele resgate, filmado por dezenas de celulares, em poucas horas estaria rodando a internet inteira e emocionando milhares de pessoas. O caminhão da ONG percorreu quilômetros de estrada até chegar ao Santuário Cavalo Livre, um lugar afastado, cercado por morros suaves e pastagens largas que se perdiam no horizonte. Era ali que dezenas de cavalos resgatados recomeçavam suas vidas, longe do barulho das ruas, longe dos gritos, longe das correntes. Quando o portão abriu, Sofia ainda respirava rápido, assustada com qualquer movimento. Seu corpo tremia, não só pela dor, mas pelo medo acumulado de anos. E Amy, fiel sentinela, permanecia deitada ao lado dela, como se pudesse afastar o mundo com aquele corpinho pequeno. Daniela desceu primeiro dando instruções. Equipa, atenção total. Ela está instável emocionalmente e fisicamente. Movimentos lentos, nada brusco. E a cadelinha vem junto em todos os procedimentos. Elas são um vínculo. Mauro abriu as portas traseiras e o ar fresco da serra entrou no compartimento, fazendo Amy levantar a cabeça. Sofia tentou mexer a orelha, mas até isso parecia exigir energia demais. Calma, Sofia. Você está em casa agora, Daniela sussurrou, acariciando sua testa quente. Era a primeira vez em muito tempo que alguém tocava Sofia sem força, sem pressa, sem grito. E aquele toque fez algo inesperado. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho da égua. Daniela percebeu, a voz embargando por um instante. Ela chorou. Meu Deus, ela chorou. Dr. Hugo aproximou-se com uma equipe de veterinários e técnicos. Vamos acompanhar isso de perto. Ela está emocionalmente muito fragilizada. O resgate, no entanto, estava longe de terminar. Agora começava a parte mais difícil, curar o corpo e a alma. Com cuidado extremo, a lona reforçada foi puxada até o chão, forrado com tapetes de borracha. Sofia fez um esforço para levantar a cabeça, mas o cansaço era imenso. Ela estava tão habituada a obedecer que parecia procurar ordens no vazio. Deixa, Sofia. Agora você não precisa mais se levantar por ninguém, Daniela disse, acariciando a crina emaranhada. Amy aproximou-se do focinho da égua e deu pequenas lambidas, incentivando-a. A equipe inteira ficou em silêncio ao observar a relação entre elas. Era impossível não sentir algo mexer por dentro. Eu nunca vi vínculo assim, comentou Mauro. Nem eu, respondeu Daniela. É como se a vida de uma dependesse da outra. Aos poucos, com muito cuidado, a equipe conseguiu posicionar Sofia dentro de um dos maiores estábulos do santuário. Amplo, claro, cheio de palha limpa e com cheiro de eucalipto fresco. Ali havia espaço para respirar, dormir e, finalmente, existir sem ser explorada. Amy entrou correndo, deu algumas voltas rápidas e se deitou perto da cabeça de Sofia, como se dissesse: é aqui. Aqui é seguro. E pela primeira vez, a égua relaxou um pouco. Enquanto isso, do lado de fora, as notificações de celular começaram a pipocar.
O vídeo do resgate, filmado por moradores da Vila do Cedro, havia viralizado. Milhares de visualizações em poucas horas, comentários emocionados, indignação, gente pedindo atualizações, gente perguntando como ajudar e, acima de tudo, um sentimento coletivo de esse resgate precisou acontecer, precisava ser visto. Daniela recebeu a notícia pelo rádio. Já está na internet, disse um voluntário, e já passou de 50 mil visualizações. Ela suspirou. A dor dela agora virou voz. Que seja para o bem. A avaliação veterinária foi longa. Dr. Hugo examinou cada ferida, cada hematoma, cada mancha roxa que marcava a pele da égua. Ela tem infecção, precisa de antibiótico. Está desnutrida. Vamos começar suplementação. E o emocional... Ele balançou a cabeça. É um caso delicado. Ela responde mais a cadelinha do que a nós. Vamos precisar trabalhar com isso. Daniela se aproximou de Sofia com uma seringa, não para machucar, mas para aliviar. Sofia, isso aqui é para você sentir menos dor, tá? Amy rosnou baixinho, protetora. Dr. Hugo riu de leve. Amy acha que é a enfermeira-chefe. Daniela sorriu. Não estamos muito longe disso. Quando o remédio entrou na corrente sanguínea, Sofia soltou um suspiro profundo, como se um peso de semanas fosse retirado dos pulmões. Seus olhos se fecharam devagar. Ela finalmente dormiu, e Amy se deitou colada a ela, como se fosse a guardiã de seu descanso. Lá fora, Daniela anotava tudo num tablet. Se ela tiver chance de recuperação total, vai depender de semanas, talvez meses. Mauro perguntou. E se ela não se recuperar para atividades mais intensas? Então a adoção dela vai exigir uma família muito especial. E ela só pode ser adotada com Amy. É uma dupla inseparável. O rapaz assentiu. Alguém vai querer as duas. Com certeza vai. Daniela olhou para o estábulo, onde Sofia dormia profundamente pela primeira vez em muito tempo. Alguém vai. Ela só não imaginava o quanto essa história ainda iria mexer com o país inteiro. Os primeiros dias no santuário foram uma mistura de esperança e medo. Sofia estava extremamente fraca. Às vezes dormia quase o dia inteiro, como se o corpo finalmente tivesse permissão para desabar, depois de anos sendo forçado a seguir adiante. Amy não desgrudava dela. Ficava ali, deitada, vigilante, como se sua presença fosse um remédio invisível, mais eficaz do que qualquer antibiótico. Daniela sabia que aquela fase era crítica. O corpo dela precisa descansar, mas a mente dela precisa confiar, dizia para os voluntários. E confiança era algo que Sofia parecia ter esquecido como sentir, exceto quando olhava para Amy. Na manhã do quarto dia, um pequeno milagre aconteceu. Daniela entrou no estábulo como sempre, levando balde de ração enriquecida, garrafa de soro oral e os remédios. Amy se levantou imediatamente, abanando o rabinho, orgulhosa de anunciar que estava de plantão, mais uma vez. Mas naquele dia, Sofia não estava apenas deitada. Ela estava com a cabeça erguida. Parecia pequena, um gesto simples, mas para quem conhecia o peso da dor, aquilo era enorme. Era como o primeiro raio de sol depois de semanas de tempestade. Daniela segurou o ar. Bom dia, Sofia! A voz dela era suave, como quem fala com um bebê recém-nascido. A égua piscou devagar, não recuou, não bufou assustada. Ela apenas aceitou. Amy subiu com as patinhas no pescoço da égua, feliz. Era como se dissesse, tá vendo? Eu sabia que você ia melhorar. Daniela se ajoelhou ao lado das duas. Você é uma guerreira, menina. Foram 30 minutos de puro silêncio. Apenas Sofia respirando fundo, sentindo, talvez pela primeira vez, que aquele abrigo era um lugar onde ela podia existir sem dor. O veterinário Hugo chegou mais tarde com boas notícias. A infecção está regredindo. A nutrição dela começou a reagir. Vamos tentar colocá-la de pé por alguns instantes hoje. Daniela ficou tensa. Tão cedo? Ela ainda está muito fraca. Sim, mas se ela ficar tempo demais sem colocar peso nas pernas, pode atrofiar.
Precisamos tentar, mas com calma. Eles se prepararam. Mauro, o voluntário forte, trouxe o cinto de sustentação acolchoado. Hugo posicionou-se na frente da égua, enquanto Daniela ficou ao lado de sua cabeça. Sofia tremia. Não de dor, de medo. Amy percebeu imediatamente. Subiu no tronco do estábulo, latiu para os humanos como se estivesse dizendo: "Cuidado, não machuquem ela." Daniela acariciou a cabeça da cachorrinha. "Calma, Amy. A gente vai ajudar ela a levantar. Você pode ficar pertinho dela, tá?" E a cadelinha, como se compreendesse cada palavra, se posicionou ao lado da pata dianteira de Sofia e tocou o casco com a patinha. Era um gesto tão pequeno, mas tão cheio de significado, que Hugo suspirou. "Tá bom, vamos juntos então." O esforço foi lento, centímetro por centímetro, movimento por movimento. Primeiro, ajeitaram as patas dianteiras. Depois, estabilizaram o peso. Por último, puxaram a parte traseira com extremo cuidado. Sofia soltou um gemido baixo. "Isso, Sofia. Respira. Estamos aqui." Daniela sussurrou. Amy lambeu o focinho dela. E como se aquilo fosse o gatilho necessário, Sofia levantou. Não completamente. Não firme. Mas levantou. O estábulo inteiro pareceu segurar a respiração por alguns segundos. Daniela levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. "Meu Deus, você conseguiu." Mauro sorriu emocionado. "Essa aí quer viver, tá claro." Sofia ficou de pé por menos de 1 minuto, mas aquele minuto valeu uma vida inteira. Era o primeiro passo na direção de um futuro que até uma semana atrás ninguém acreditava que ela teria. Amy latiu, rodopiou em volta da égua e pulou nas palhas como se estivesse comemorando um campeonato mundial. Todos riram, e naquele riso algo se transformou de vez. As semanas seguintes foram marcadas por pequenas vitórias que, juntas, formavam um milagre. Sofia começou a caminhar curtas distâncias dentro do pátio. Depois, conseguiu beber água sozinha no bebedouro. Mais tarde, aceitou o primeiro banho sem recuar. Cada conquista era celebrada por Amy, como se fosse um troféu, com lambidas, pulos, latidos e aquele olhar cheio de luz. O fato é que, onde a veterinária não podia tocar, onde o remédio não alcançava, onde a dor era mais profunda do que qualquer ferida física, Amy chegava. E a cada dia que passava, Sofia recuperava não só a força, mas algo ainda mais importante: a confiança em viver. Enquanto isso, do lado de fora, o vídeo do resgate continuava viralizando. E com a viralização, começaram a surgir mensagens e pedidos. "Por favor, atualizem sobre a égua Sofia. A cadelinha Amy está bem? As duas vão ser adotadas juntas? Quero visitar o santuário." Daniela se surpreendeu. O resgate, que começou numa ruazinha de terra, agora tocava pessoas do país inteiro. "Essas duas ainda vão movimentar o Brasil", comentou Mauro, ajeitando o feno. Daniela sorriu, olhando para as duas amigas adormecidas juntas no estábulo. "Elas já estão." Nos dias que se seguiram, a recuperação de Sofia deixou de ser apenas um processo médico e se transformou em um evento emocional dentro do santuário. Voluntários que antes só passavam para cuidar de outros animais, agora faziam questão de ver a evolução da égua e de sua fiel companheira. Era impossível não se envolver com a história. Onde quer que Sofia estivesse, Amy estava também, como sombra, como guardiã, como parte de sua alma. E cada pequena melhora parecia iluminar o ambiente inteiro. Certa manhã, Daniela se aproximou do estábulo e encontrou uma cena que fez seu coração disparar. Sofia estava em pé, sozinha, sem apoio, sem tremer, apenas em pé. O sol entrava por entre as ripas de madeira e iluminava seu dorso, fazendo sua pelagem, antes opaca e sem vida, brilhar como se estivesse sendo polida por dentro. Amy, deitada perto dela, ergueu a cabeça e abanou o rabinho, orgulhosa da paciente. Daniela, emocionada, se aproximou com calma. "Que coisa mais linda! Olha você, Sofia!"
A égua virou a cabeça devagar, sem medo, e pela primeira vez desde o resgate, deu um passo em direção à humana. Não por obrigação, mas por vontade própria. Daniela se ajoelhou, tocando suavemente o focinho dela. Você está voltando para a vida, minha menina. Amy latiu baixinho, como quem pede, é minha vez também. E Daniela riu, fazendo carinho nas duas. Com mais força no corpo e mais confiança no olhar, Sofia pôde finalmente ser examinada com mais profundidade. O veterinário Hugo fez questão de realizar uma bateria de exames. Ela tem marcas antigas de esforço excessivo, explicou enquanto analisava os resultados. Mas tem algo mais aqui. Daniela franziu a testa. Algo bom ou ruim? Hugo deu um sorriso intrigado. Bom. Muito bom. Ela tem uma estrutura muscular impressionante. Isso aqui não é corpo de égua que puxou carroça a vida inteira. Ela já foi treinada. Treinada? Como assim? Hugo girou a tela para Daniela. A musculatura do dorso, o alongamento da paleta, a estrutura óssea. Isso aqui é égua de desempenho. Ela já trabalhou em atividade atlética. Talvez salto, talvez adestramento, talvez até prova de marcha. Daniela ficou sem palavras. Mas como ela foi parar naquela situação? Hugo suspirou. Essa é a parte triste. Cavalos de alto rendimento, quando sofrem lesões ou deixam de render, muitas vezes são descartados, vendidos barato, ou pior. Daniela olhou para Sofia com os olhos marejados. Então ela já foi valiosa? Sim, e ainda é. Ele tocou o quadro da radiografia. Sofia tem potencial de recuperação muito maior do que imaginávamos. Amy latiu alto, como se estivesse confirmando. Eu já sabia. Com autorização da equipe, Sofia começou seu primeiro dia na área externa. Um piquete amplo, plano, cheio de capim verde e flores silvestres. Antes de abrir o portão, Daniela se ajoelhou diante dela. Sofia, aqui não tem carroça, aqui não tem grito, aqui não tem dor. Só liberdade. Vai, pode sentir o chão. Amy saiu correndo na frente, dando pequenos pulinhos como quem mostrava o caminho. Sofia hesitou por um segundo. O mundo lá fora era grande demais, claro demais, vivo demais. Mas então ela deu 2 passos, depois 3. Depois, algo dentro dela se soltou como uma corda sendo partida. E ela correu, não como quem foge, não como quem teme o peso que virá, mas como quem lembra quem um dia foi. As pernas, antes trêmulas, agora se moviam com precisão. O vento batia em sua crina, revelando sua postura natural, elegante, altiva. O sol fazia sua pelagem brilhar. Era uma visão tão bonita que arrancou lágrimas de Daniela e Mauro. Meu Deus, olha ela, Daniela sussurrou. Isso aí não é égua comum, Mauro disse com a voz embargada. Ela nasceu para correr livre. Amy corria atrás, fazendo curvas rápidas, latindo de alegria, como se estivesse comemorando a vitória da melhor amiga. A imagem das duas, a égua renascida e a cachorrinha fiel, parecia saída de um filme. E Mauro não deixou a chance passar. Gravou tudo. Foi naquele momento que algo inesperado aconteceu. Enquanto Amy corria, ela tropeçou numa moita e caiu de lado. Não foi grave, mas foi suficiente para Sofia parar imediatamente. A égua virou-se com um relincho tenso e correu até a cachorrinha. Ela abaixou a cabeça, empurrou delicadamente o corpo dela com o focinho, checando se estava tudo bem. E Amy levantou, abanando o rabo como se dissesse, "Tô bem, boba." O gesto comoveu Daniela profundamente. Isso é vínculo emocional puro, ela murmurou. E Mauro, com o celular ainda gravando, respondeu, "E isso vai emocionar o mundo." Quando o vídeo foi postado nas redes sociais do santuário, ninguém esperava o impacto. Em poucas horas, 100 mil visualizações, depois 500 mil, depois 1 milhão, depois Comentários explodiam. Quero adotar as duas juntas. Essa história precisa ser documentário. Nunca chorei tanto por um cavalo. Essa égua tem alma. E Daniela sabia. O Brasil inteiro já estava apaixonado por Sofia e Amy. Mas o destino tinha preparado algo ainda maior.
Uma ligação inesperada para o santuário mudaria tudo. Daniela, você não vai acreditar, disse uma voz emocionada do outro lado da linha. Encontramos algo sobre o passado de Sofia. E com isso a história estava prestes a tomar um rumo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Daniela caminhava de um lado para o outro na sala administrativa do santuário. A ligação que acabara de receber ainda ecoava em sua mente como um trovão silencioso. Do outro lado da linha estava uma veterinária conhecida, doutora Helena, especialista em cavalos esportivos e que colaborava ocasionalmente com investigações de abandono animal. Você disse que encontrou o quê? Perguntou Daniela pela terceira vez incrédula. Documentos, registros e, mais do que isso, encontrei alguém que afirma conhecer Sofia. Daniela sentiu a espinha arrepiar. Mas como ela foi identificada? A gente checou o chip, não tinha nada. Antigos proprietários de cavalos não chipavam todos os animais, mas marcas naturais. Essas nunca desaparecem. Helena respirou fundo antes de concluir. Sofia não é apenas uma égua resgatada, ela é algo muito maior. Quando Daniela desligou, parecia que o chão sob seus pés tinha mudado de textura. Ela foi até o pátio externo, onde Sofia e Amy estavam deitadas sob a sombra de um ipê amarelo. Sofia descansava tranquila, com os olhos semicerrados, enquanto Amy mordia uma folha seca como se fosse um brinquedo. A paz da cena contrastava com o turbilhão na cabeça de Daniela. A verdade viria, mas o que ela significaria para as duas? Foi então que um carro cinza entrou devagar pelo portão do santuário. De dentro dele desceu uma mulher de meia-idade, cabelo ruivo preso num coque e postura firme, doutora Helena. Ela caminhou até Daniela com um olhar que misturava urgência e empatia. Podemos começar? Daniela assentiu. Vamos até ela. Ao se aproximar de Sofia, Helena ficou imóvel por alguns segundos. Depois soltou um suspiro longo, emocionado. Meu Deus, é ela mesmo. Daniela engoliu seco. Você tem certeza? Absoluta. Ela se ajoelhou ao lado da égua, examinou seu pescoço, deslizou os dedos pela crina, depois pela base do dorso, onde havia uma pequena mancha branca escondida. A marca de nascimento, exatamente aqui. Não há dúvida. Amy, desconfiada, se posicionou entre Helena e Sofia, rosnando baixinho. Calma, Amy, eu sei que você é a guardiã, disse Helena com um sorriso. Mas juro que estou aqui para o bem dela. A cachorrinha pareceu compreender e recuou um passo, ainda vigilante. Daniela cruzou os braços, tensa. Quem é a Sofia, afinal? De onde ela veio? Helena respirou fundo e respondeu. Sofia era uma campeã. O silêncio caiu como pedra. Ela pertenceu a um dos melhores centros de equitação do interior paulista. Era uma estrela em ascensão. Participava de provas de adestramento e salto. Inteligente, sensível, obediente. A promessa de uma carreira brilhante. Daniela sentiu o coração apertar. Então, como ela acabou puxando carroça até cair de exaustão? Helena abaixou a cabeça. A vida dela mudou depois de um acidente, um salto mal calculado. Sofia caiu, lesionou a perna dianteira esquerda, ficou meses em recuperação. Os veterinários disseram que ela não voltaria ao desempenho anterior, e quando um cavalo deixa de ser lucrativo, ela fez uma pausa dolorosa. Alguns proprietários simplesmente o descartam. Daniela fechou os olhos, respirando fundo para não chorar. Ela foi vendida como sucata, Helena continuou, vendida e revendida, até cair nas mãos de gente que nunca deveria ter sido dona de um animal. Amy aproximou-se de Sofia e colocou a cabeça sobre a pata dela, como se tentasse protegê-la até mesmo do passado. Mas tem mais, disse Helena. O antigo treinador dela, o primeiro, aquele que realmente a amava, está procurando por ela há anos. Daniela arregalou os olhos. Procurando? Ele não sabia onde ela estava? Não. Ele achou que ela tinha sido doada para um sítio quando se aposentou. Quando descobriu que ela tinha desaparecido, entrou em desespero. Tentou rastrear compradores, mas os registros sumiram.
Ele achou que ela estava morta. Daniela levou a mão à boca. E agora ele sabe que ela está viva? Helena assentiu. Eu falei com ele. Mostrei o vídeo viral. Ele chorou quando viu. Disse que reconheceria Sofia até no meio de 1000 éguas. O peso daquilo parecia grande demais para caber no espaço ao redor. O passado de Sofia não era apenas triste. Era roubado. Daniela finalmente perguntou. E ele quer ela de volta? Helena sorriu com ternura. Quer apenas vê-la. Só isso. Ele disse. Se ela estiver feliz, se estiver segura, eu não tenho direito de tirá-la do lugar onde finalmente encontrou paz. Amy latiu, como se aprovasse a decisão. Sofia abriu os olhos, ergueu a cabeça e olhou para as duas mulheres. Havia algo diferente no olhar dela, algo que Daniela não tinha visto antes. Não era medo, não era dor, era reconhecimento. Como se pela primeira vez ela estivesse entendendo que o mundo podia ser bom. Helena completou, mas ele fez um pedido que pode mudar o destino dessas duas para sempre. Daniela sentiu o coração acelerar. Que pedido? E Helena respondeu, ele quer ajudar a reconstruir a vida delas. Quer oferecer algo que Sofia perdeu há anos e que Amy nunca teve. A voz dela ficou baixa, quase reverente. Uma família. Daniela ficou alguns segundos em silêncio, tentando absorver o peso das últimas palavras. Uma família. Algo tão simples, algo tão imenso. Ele quer adotar as duas? Perguntou Daniela quase sem acreditar. Helena sorriu. Não só adotar. Ele quer trazê-las para viver numa propriedade adaptada, tranquila, com acompanhamento veterinário permanente. Uma espécie de retiro. Ele disse que, se ela quiser, Sofia nunca mais vai precisar trabalhar ou competir. Apenas viver. E Amy, claro, viria como parte da dupla inseparável. Daniela passou a mão no rosto, emocionada. Meu Deus, depois de tudo o que ela passou, ela merece isso. Helena colocou a mão em seu ombro. O problema é, Sofia vai aceitar? Animais resgatados, especialmente os que sofreram abandono emocional, têm receios profundos. Alguns não se adaptam bem a novos tutores. Outros se apegam tanto ao lugar do resgate que não querem ir embora. Precisamos respeitar o tempo dela. Daniela olhou para o piquete onde Sofia e Amy descansavam. A égua pastava tranquila, com movimentos serenos, enquanto a cachorrinha brincava de mordiscar uma flor caída. Eu não sei como avisar isso para elas, Daniela confessou. Helena sorriu triste. Não vamos avisar, vamos sentir. Elas mostrarão a resposta. 2 dias depois, o antigo treinador de Sofia chegou ao santuário. Seu nome era Ricardo. Um homem de 40 e poucos anos, barba cheia, olhar profundo, o tipo de pessoa que você reconhece como alguém que carrega dor, mas também amor verdadeiro. Ele desceu do carro devagar, como se o chão ao redor exigisse respeito. Quando Daniela se aproximou, ele mal conseguia falar. Obrigada por terem salvado ela. Obrigada por darem o que eu não pude. Daniela apertou sua mão. Ela está bem melhor agora. Mas prepare seu coração. Sofia mudou muito desde os tempos de competição. Ricardo assentiu. Eu não vim buscar a mesma égua. Vim encontrar a que ela se tornou. Amy apareceu correndo primeiro, desconfiada, protetora, latindo baixo como quem anuncia. Tem gente nova. Cuidado. Ricardo abaixou-se e estendeu a mão, sem forçar a aproximação. Oi, pequena. Você que cuidou dela todo esse tempo? Amy se aproximou devagar, cheirou a mão dele e lambeu. Daniela riu. Se a Amy aprovou, já é um bom sinal. Mas então, Sofia apareceu atrás da cachorrinha. O mundo pareceu parar por alguns segundos. A égua ergueu a cabeça, seus olhos escuros refletindo o visitante. Ricardo levou a mão à boca, como se tivesse levado um golpe de emoção. Sofia! O nome saiu como um sussurro quebrado. Ele deu um passo, outro, e parou a 1 metro dela. Não queria apressar. Não queria repetir o erro do passado. Sofia respirou fundo. Deu um pequeno passo à frente. Amy caminhou ao lado dela, como guardiã e intérprete.
Os olhos da égua estavam úmidos, não de dor, mas de reconhecimento. Ricardo baixou o olhar, lágrimas escorrendo. Me perdoa por não ter conseguido te proteger. Eu tentei, eu procurei. Sofia aproximou o focinho do peito dele, encostou, ficou. Ricardo desabou em choro silencioso, abraçando a cabeça dela com cuidado, como quem segura um pedaço perdido da própria vida. Daniela, Helena e os voluntários observavam de longe, todos emocionados. Era impossível não sentir o peso do reencontro. Era como ver duas almas que foram separadas à força finalmente se encontrando de novo. Amy latiu suave, como se estivesse dizendo: está tudo bem agora. Depois de longos minutos, Daniela se aproximou. Ricardo, precisamos conversar sobre o pedido que você fez, sobre a adoção. Ele enxugou os olhos. Eu sei que talvez ela não queira ir embora daqui. Se ela estiver feliz aqui, eu aceito. Daniela respondeu. Ricardo, ela está bem, mas ainda não se sente completa. Você viu o jeito como ela te recebeu. A verdade era clara. Sofia tinha reconhecido algo no homem. Algo que só existe entre quem construiu vínculo de verdade. Algo que o sofrimento não conseguiu apagar. E Amy, que antes desconfiava de todos, agora sentava tranquila ao lado de Ricardo, abanando o rabo como se dissesse, esse aqui pode ficar. Daniela concluiu. A decisão final é delas, mas acho que elas deram a resposta. Foi então que Ricardo fez o pedido definitivo. Eu quero levar as duas para casa. Quero dar a elas o que nunca tiveram: paz, liberdade e amor constante. Mas quero fazer isso com vocês acompanhando. Quero garantir que elas serão felizes. Eu não quero tirá-las daqui. Quero ampliar a família. Helena sorriu. Essa é a adoção mais bonita que já vi. Daniela respirou fundo, emocionada. Ricardo, você não está adotando só uma égua e uma cachorrinha. Você está adotando duas sobreviventes. Duas almas que se encontraram para não se separarem mais. Ele sorriu pela primeira vez. Então estamos combinados? Daniela olhou para Sofia, para Amy, para a cena que parecia saída de outro mundo. Sim, estamos combinados. E assim ficava decidido o início de uma nova vida para ambas. O que ninguém sabia ainda, nem Ricardo, nem Daniela, nem o país inteiro que acompanhava a história, é que a despedida do santuário seria um dos momentos mais emocionantes que o Brasil já veria. O adeus ao santuário e o recomeço, que comoveu o país. O dia da despedida chegou mais rápido do que Daniela imaginava. Nos últimos dias, Ricardo visitou o santuário todas as manhãs e todas as tardes. Passava horas no piquete com Sofia, conversando com ela em voz baixa, relembrando hábitos antigos, reensaiando movimentos que haviam marcado o início da carreira da égua, não como imposição, mas como memória afetiva. Sofia respondia, às vezes com um relincho suave, às vezes encostando o focinho no peito dele, às vezes apenas ficando em silêncio, mas presente. E Amy havia se declarado oficialmente dona de Ricardo. Se ele sentava no chão, ela deitava no colo dele. Se ele caminhava, ela o seguia. Se ele ria, ela abanava o rabo. Daniela assistia àquele trio com uma mistura de alegria e dor no peito. Alegria por vê-las encontrando um lar. Dor por saber que o santuário, apesar de ser lugar de cura, nunca é destino final. É lugar de passagem, lugar de renascimento, lugar de devolver ao mundo vidas que quase foram destruídas. Na manhã do adeus, voluntários, veterinários e vizinhos do santuário se reuniram para ver Sofia partir. Era como se todo mundo quisesse acompanhar aquele momento histórico. Afinal, já eram milhões de pessoas acompanhando a história pela internet. Daniela respirou fundo antes de chamar Ricardo. Está tudo pronto. O cavalo auxiliar, gentil e treinado, seria colocado ao lado de Sofia durante o trajeto para dar segurança emocional. Mas quando se aproximaram para buscá-lo, perceberam que não seria necessário. Sofia já esperava na porteira, em posição ereta, olhar firme, e Amy estava ao seu lado como um soldadinho fiel.
Ricardo sorriu com emoção. Vocês estão prontas? Sofia deu um pequeno passo em direção a ele. Amy latiu em confirmação, e aquilo bastou como resposta. A equipe colocou a capa protetora em Sofia, ajustou as faixas nas patas e abriu caminho até o caminhão especial. Mas algo surpreendente aconteceu. Sofia não hesitou, não travou, não olhou para trás com medo. Ela subiu com dignidade, como se finalmente compreendesse que aquele não era mais um transporte rumo à exploração. Era uma viagem para casa. Amy subiu logo atrás, saltando com facilidade, como se aquela caçamba acolchoada fosse seu castelo. O público que assistia se emocionou. Alguns choravam abertamente, outros batiam palmas discretas. O resgate que tinha começado com sofrimento terminava agora com algo que poucos resgates têm. Um final verdadeiramente feliz. Antes de fechar a porta, Daniela se aproximou de Sofia. Acariciou o focinho dela devagar, como fizera tantas vezes desde aquele dia marcado por dor e esperança. Sofia, você lembra de como chegou aqui? Você estava caída, sem força, sem fé. A voz de Daniela falhou por um instante. Mas você levantou. Você lutou e encontrou amor onde ninguém esperava. Ela beijou a testa da égua. Obrigada por deixar a gente fazer parte da sua história. Agora vai. Vive o resto da sua vida sendo amada, do jeitinho que você sempre mereceu. Amy colocou as patinhas no braço de Daniela, pedindo atenção. Daniela riu entre lágrimas. E você, sua guardiã pequena, cuida dela, viu? Você sempre soube o que fazer. Amy lambeu sua mão como um último adeus. A porta se fechou com cuidado. O motor ligou. O caminhão começou a se mover lentamente até desaparecer pela estrada de terra. Foi aí que Daniela desabou, abraçada a Mauro. É isso. Elas conseguiram. Mauro sorriu. Não, nós conseguimos. E o Brasil inteiro também. A chegada à nova casa foi registrada por Ricardo em vídeo. Uma propriedade tranquila no interior de São Paulo. Pastos verdes, uma baia ampla, com janelas grandes e palha fresca. E uma casinha acolhedora para Amy ao lado da baia, como um anexo oficial da melhor amiga. Quando a porta do caminhão abriu, Sofia esperou. Ricardo estendeu a mão. Vem, menina. Esse lugar é seu. Sofia desceu devagar, cheirando o vento como se testasse a energia daquele novo lar. Amy saltou na frente, correndo, rolando na grama, latindo de alegria. O primeiro passo de Sofia sobre aquele solo foi firme. O segundo, ainda mais. No terceiro, ela levantou a cabeça e relinchou alto. Um som livre, poderoso, quase proclamando seu renascimento. Ricardo chorou de novo. Aquele som, aquele gesto, era a confirmação final. Ela estava em casa. Algumas semanas depois, Ricardo enviou ao santuário um vídeo curto. Nele, Sofia corria solta pelo pasto, com musculatura já fortalecida, pelagem brilhante e energia que ninguém imaginaria meses antes. E Amy corria ao lado dela, sempre fiel, sempre radiante. O vídeo viralizou imediatamente. Comentários explodiam. Essa dupla merece um filme. Chorei horrores. Obrigado por transformarem essa história. E ao final do vídeo, uma frase simples aparecia. Algumas almas se encontram para nunca mais se perder. Essa é a prova viva de que resgates não são apenas salvar corpos, são salvar histórias. E Sofia e Amy encontraram sua história definitiva. Uma história de dor, sim, de luta, sim, mas acima de tudo, de amor. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e escreva nos comentários. O amor nunca vai embora. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e apoia histórias como esta. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos próximos vídeos. Aqui, cada animal tem uma história, e cada história merece ser contada.